Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com muita alegria. Eu já quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no texto de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. E eu quero compartilhar esta palavra e direcionar seu coração ao tema das nossas guerras, das nossas batalhas. E sempre existe o depois da guerra. Sempre existe depois da guerra. Eu sei que às vezes a gente para, congela, estagna durante a guerra. Mas eu preciso chamar a sua atenção para depois da guerra. E esse texto de Paulo vem nos dizer um pouco a respeito. A palavra nos diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até a própria vida. Em outras versões, o finalzinho ele vai dizer, comparando a ponto de perder a esperança até a própria vida, ele vai dizer: agravados mais do que poderíamos suportar, também as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Esse tema traz a oportunidade de nós fazermos uma análise da nossa vida e da nossa caminhada. Cada um na sua individualidade, cada um olhando para a sua batalha. Porque eu enfrento as minhas batalhas, você enfrenta as suas batalhas. E quando o apóstolo Paulo, ele vem dizer que vieram muitas lutas, muitas tribulações, além das forças que ele tinha, que eles tinham, ele vai falar ao ponto de perdermos a esperança, até mesmo a própria vida. Ele está assumindo aqui que ele estava passando por algo na sua vida, que por mais que ele tivesse a convicção, por mais que ele tivesse o suporte, ele está falando: olha, eu estou passando por algo aqui especificamente, que ultrapassou a minha capacidade, a minha possibilidade de suportar. Ele vem narrar uma experiência na Ásia. Paulo, ele estava num navio, e ele estava pensando agora que não tinha mais jeito. E quantos de nós já não, em algum momento, pensamos que não tem mais jeito? Eu já pensei, eu já me desesperei. E às vezes a gente pensa que está nesse barco, e olha que o nosso pé está em terra firme, os nossos pés, mas a nossa consciência nos faz pensar que estamos dentro de um barco, e que não tem mais jeito. E aí a ansiedade nos faz pensar até na catástrofe lá na frente, de que vai naufragar, que nós vamos ficar à deriva, que nós vamos morrer afogado, que ninguém vai vir nos socorrer. Paulo, ele está falando: não tem mais jeito, eu já passei por tudo, mas o que eu estou passando agora, parece que eu cheguei no meu limite. E eu louvo muito a Deus, porque a palavra vem trazer exemplos de homens, seres humanos, carne, palpáveis, os quais já pensaram da forma que hoje nós também pensamos, de que muitas situações nós não teremos como resolver. Entenda uma coisa: o que Paulo estava passando não era só diante dessa circunstância, mas nesse ambiente da Ásia que ele viveu. Quando o apóstolo Paulo narra essa história, quando ele escreve esse texto nessa carta, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Diante das suas palavras, ele está expressando a sua fragilidade e a sua humanidade. É algo que eu e você hoje precisamos entender e viver, porque temos vivido tempos em que capas nós precisamos colocar, e capas que não são nossas, máscara precisamos colocar e que não foram feitas para nós, muitas vezes para tampar as nossas fragilidades e a nossa humanidade. Porque se eu expressar a minha humanidade, eu sou fraco. Se eu expressar a minha humanidade, eu sou débil, eu sou frágil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ele estava falando para um povo
Eu estou sentindo que as minhas esperanças não estão mais diante de mim. Eu não tenho força para suportar. E quando o apóstolo Paulo mostra a sua humanidade, aí eu entendo que isso é força e que isso é coragem. É o que falta para muitos, mostrar a sua humanidade. É o que falta para mim e para você. Porque tem horas que isso vai acontecer comigo e com você. Isso vai chegar até a minha tenda e até a tua tenda. Mas entenda que o apóstolo Paulo estava expressando isso também para um Deus que podia socorrê-lo, para um Deus que poderia protegê-lo. Paulo aqui não está mostrando derrota, Paulo está mostrando humanidade. E ele começa a mostrar para mim e para você que com essa atitude que ele tem, ele não é um super-homem. Com essa atitude que ele está tendo aqui, ele não é um super-homem. E às vezes eu e você permanecemos nesse lugar de super-heróis e de super-heroínas. Mas chega esse dia, como o apóstolo Paulo, em que precisamos demonstrar a nossa humanidade e entender que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor nos sustenta em todas as áreas da nossa vida e da nossa caminhada. Apesar das experiências do apóstolo Paulo com Deus, do seu conhecimento, da sua intimidade com o Espírito Santo, ele tinha suas batalhas. Ele chegou a pensar dessa forma. Paulo, ele está dizendo que um guerreiro como ele tem um dia mau. Um guerreiro como você, uma guerreira como você, tem um dia mau. E se não tivéssemos, aí teria alguma coisa errada. Poderíamos já ir para a glória, porque já estaríamos preparados para usufruir da glória, esperar. Mas o guerreiro tem um dia mau. Mas ele passou por uma dúvida de que ele não suportaria aquela prova. Em outra versão, Paulo ele vai dizer que ele estava como esmagado. E a pressão gera muito isso na gente. Parece que está vindo pressão de um lado e de outro, e que com toda aquela circunstância nós não vamos suportar aquele momento e aquela etapa. Mas Paulo ele veio reconhecer que ele precisava de ajuda. Muitos às vezes olham para mim e para você e acham que nem dor nós temos, que nem situações difíceis nós passamos. As pessoas às vezes olham para a gente e acham que nós administramos qualquer problema, no sentido de manda para ela que ela consegue, direciona para ela que ele é bom para resolver problema. Pode acreditar nisso. Tem pessoas que olham para a gente e pensam que nada acontece conosco, mas não é por mal. Não é por mal que essas pessoas olham para nós e acham e pensam dessa forma, mas é pela nossa postura diante da vida, é pela nossa condição de resiliência, pela decisão de resiliência, é pelo fato de nós não olharmos para trás. Não importa o que aconteça, nós não olharmos para trás, nós não nos prendermos lá atrás. É nós entendemos que nós somos humanos e que vamos precisar estar na presença de Deus, como hoje você está aqui nessa manhã. Você poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar. Você poderia ter escolhido ficar na tua casa. Você poderia ter escolhido não acessar o link da transmissão, mas você escolheu ouvir essa palavra. Então não importa o que aconteça, você precisa entender, você é humano, mas você precisa da presença de Deus como hoje, e está nessa presença sem nenhuma armadura, disposto a ser curado e a ser ministrado pelo Espírito Santo. Despido da sua armadura, eu despida da minha armadura. Existe uma frase de um pastor americano, Andy Stanley, que ele vai dizer: as pessoas não deixam de seguir um líder porque ele erra, mas porque ele não é claro. As pessoas não deixam de seguir um líder porque ele erra, mas porque falta clareza. As pessoas deixam de seguir uma pessoa não por uma atitude errada, porque muitas vezes eu vou errar, você vai errar, eu vou te decepcionar, você vai me decepcionar. Mas o que muitas vezes faz com que eu e você deixamos de seguir outras pessoas é pela falta de clareza da realidade. E você entende que o apóstolo Paulo ele estava nesse lugar de clareza, porque ele está dizendo: eu não vou suportar. E quando você expressa isso, você traz as pessoas para perto, porque elas entendem: poxa, essa pessoa é humana como eu.
Essa pessoa também sente como eu. Falar de clareza é falar de humanidade. Falar de humanidade. E como eu disse, falar de humanidade não é fraqueza, ou ser débil, ou ser vulnerável, ou ser derrotado. Mas falar de humanidade é reconhecer a nossa dependência no Espírito Santo, a nossa necessidade do Espírito Santo. Que eu e você podemos até errar, mas quando nós errarmos e reconhecemos o nosso erro, nós iremos nos achegar até o altar do Senhor, Ele nos derramar. E quando nós nos derramamos, tudo muda. Tudo muda. O Senhor reseta a nossa caminhada e temos a oportunidade de começar de novo. Mas eu quero aqui pontuar algumas coisas diante desse texto com você. Primeiro, aprenda a definir o perímetro de uma guerra, da sua guerra. Existem lugares de guerra, existem territórios de guerra, existem lugares de batalha. Eu já vou te dar um exemplo. Aqui onde você está agora, dentro da igreja, não é um lugar de batalha. Você não pode entrar aqui com armadura. Você não pode, porque aqui é o lugar de se rasgar, aqui é o lugar de se revelar, aqui é o lugar de tirar a armadura. Porque se você vier com a armadura e sentar nesse banco, nessa cadeira com a armadura, o que eu falar a sua vida vai bater nessa armadura e vai voltar. Não vai entrar, porque a armadura é o quê? Proteção. Mas quando você entra na presença de Deus sem a armadura, você está dizendo: tudo que é teu eu quero sobre a minha vida. Então, que você tenha clareza, assim como essa palavra me trouxe. Existem territórios, perímetros de batalha, e você precisa estar sensível a isso. E eu oro ao Espírito Santo, eu vou orar pela sua vida nessa manhã, para que os seus olhos sejam abertos, para que você tenha noção dessa batalha territorial, para que você saiba aproveitar os ambientes que Deus tem te colocado para ministrar sobre a tua vida, para sarar as suas feridas como um guerreiro. Porque eu vou te dizer o que uma armadura traz a um guerreiro, para que você venha estar pronto para as batalhas lá fora. E um exemplo que eu trago a respeito de definirmos o perímetro da guerra é Naamã, o rei da Síria. Era um guerreiro bem sucedido, porque a palavra vem nos contar a respeito de Naamã, e vem dizer a respeito da sua caminhada, das suas conquistas, porque ele era um guerreiro condecorado, ele tinha todas as suas honras, ele tinha um mérito. Mas existia um porém na sua história, existia um porém na sua trajetória, e todo porém, ele é separado por uma vírgula. Existia uma vírgula na sua carreira, na sua caminhada. Naamã não era profeta, Naamã não era israelita, mas ele era reconhecido como um herói. Mas esse herói, em sua história, havia uma vírgula, havia um porém, porque a palavra vai dizer que ele era leproso. Vai falar, Naamã era um herói, porém leproso. Eu já preguei a respeito desse texto, mas eu quero somente pontuar aqui para você. Parece que esse porém, tira dele a primeira conduta, a primeira atitude. Mas sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? Que existem pessoas que conquistam de um lado, mas perdem de outro. Porque Naamã havia conquistado na guerra, mas ele havia perdido dentro da sua casa, na sua vida pessoal. Às vezes acontece com a gente ganha de um lado e perde do outro. E Deus, Ele quer nos levar ao lugar de conquistas, mas de uma forma geral. Ele quer nos ensinar a conquistar. Porque não adianta termos títulos espalhados na parede ou reconhecimento lá fora, se dentro da nossa própria casa, esses títulos não têm valor nenhum. Se nenhuma dessas conquistas lá fora fazem diferença dentro da nossa casa. Por isso a gente precisa reconhecer o perímetro da batalha. Nós não somos bons em tudo. Eu não sou boa em tudo. Você não é bom em tudo. Tem coisas que eu vou saber que você não sabe, mas tem coisas que você vai saber que eu não sei. E um vai complementando o outro na caminhada. O que eu não sei, eu vou buscar aprender de você. O que você não sabe, você vai buscar aprender de mim. Mas quanto mais exercemos aquilo, mais ficamos bons naquilo.
E cada um é reconhecido por aquilo que é bom, glória a Deus por isso. Mas eu vou também te falar a respeito desse sucesso diante daquilo que nós somos bons nessa palavra. Podemos ser bons em uma área, mas existe alguma outra área que nós vamos precisar romper. Todos os dias, porque se nós fôssemos bons em tudo, eu volto a dizer, o Senhor já poderia nos levar. Já teríamos concluído tudo nessa terra. Mas sempre terá algo na nossa caminhada que nós vamos precisar romper. Mas um convite nos é feito nessa manhã, de tirarmos esse porém da nossa vida. Deus quer tirar esse porém da nossa vida. Deus quer tirar essa vírgula da nossa história. Deus está falando, eu preciso que você supere a outra parte. Você é bom numa área, mas existe a outra, mas eu preciso que você supere a outra. Porque quando você superar a outra, aí é a história do cristão, sempre existe um outro nível para a gente superar. E sempre quando vai aparecendo outro nível para a gente superar, o que nós estamos entendendo? Estamos crescendo, estamos amadurecendo. Mas algo me faz pensar, por que é que não viam a lepra de Naamã? Porque onde ele andava armado, com armadura. Aonde ele ia, ele estava com a sua armadura. Mas a história vem contar que um dia dentro de sua casa, uma de suas servas o vê sem armadura. E acaba vendo a sua lepra. Porque ele era um herói e descobriram a lepra depois. Eu fiquei pensando a respeito disso, por mais que eu já tenha pregado essa palavra, mas ainda trazendo esse trecho aqui. E eu preciso te responder nessa manhã, porque você nunca será completamente curado se você não estiver por inteiro diante de Deus. Não adianta nós nos achegarmos em partes até a Deus. Não tem como Ele curar uma parte, apenas um dedo mindinho que está ferido. Se aquela ferida está aberta, já entrou bactéria por ela. Ele precisa tratar a sua imunidade, Ele precisa te tratar por dentro. Assim Naamã precisava experimentar também essa experiência diante de Deus. Enquanto eu e você não nos entregarmos completamente diante de Deus, nós não vamos poder viver essa experiência. O apóstolo Paulo, ele tinha o espinho da carne. Não é à toa que a palavra vai dizer que ele orou 3 vezes. Ele empenha a sua oração a Deus para que pudesse libertá-lo, para que pudesse tirar essa angústia do coração dele. Uma parte da sua história ele orava. Para uma parte da sua vida ele orava. Mas ele não obteve a resposta que ele esperava daquela oração. Mas Deus vai dizer para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E sabe o que eu entendo diante dessa palavra também do apóstolo Paulo, dessa experiência dele? Um ganhador de almas pode estar ganhando muitas almas, mas pode estar perdendo a sua própria alma. E a gente precisa estar muito atento àquilo que Deus está pedindo de nós, mas também àquilo que Deus está precisando cuidar em nós. Paulo está dizendo, eu percebi que eu não tinha nenhum suporte de manter-me de pé diante das circunstâncias que eu estava vivendo. Ele não tentou vender uma imagem infalível. Ele pediu socorro. Primeiro, ele foi até a Deus. Ele foi até a Deus, ele recebeu a resposta que ele precisava de Deus. Não é a que ele queria de Deus, mas a que ele precisava. Era uma resposta que o manteria na jornada até o fim. E tem respostas que são assim que Deus nos dá. É para nos mantermos de pé até o fim. O apóstolo Paulo não vendeu uma imagem infalível. Ele pediu socorro, e é essa mesma orientação que eu e você estamos tendo nessa manhã. Você tem uma alma, eu tenho uma alma, e nós precisamos de ajuda. Somos ganhadores de alma? Sim, mas temos uma alma. Não adianta ganharmos todas as almas e perdermos a nossa. Não adianta ganharmos todas as almas lá fora e perdermos a nossa casa. E eu te pergunto agora, quanto tempo faz que você abriu seu coração para alguém? Que você tirou a sua armadura, que você se despiu, que você mostrou a sua fragilidade para alguém? Seja o pastor, pastora, seja o líder, o discipulador, seja um amigo, eu não sei. Mas há quanto tempo faz que você pode rasgar o seu coração?
Porque é importante para nós. É importante, e eu agradeço muito a Deus nós termos esse tempo de entendermos a nossa humanidade. Porque todas as vezes que nós falamos da nossa fragilidade, precisamos saber para quem nós falamos, é claro. Precisamos saber com quem nós aliançamos, com quem nós caminhamos. Mas todas as vezes que nós compartilhamos uma fragilidade, nós não estamos fazendo isso para dizer, cheguei até aqui, não vou conseguir romper isso e aquilo. Mas eu trago muito isso para mim, que todas as vezes que eu compartilho uma fragilidade, eu estou dizendo, eu vou superar e eu vou voltar aqui para te contar que eu venci. Você vai ouvir que eu superei. E isso é testemunho, isso edifica, isso glorifica a Deus e tudo aquilo que Ele faz por nós. Por isso, não tenha medo de compartilhar as suas lutas. Não tenha medo de dizer a respeito da sua humanidade. Que por mais, mesmo que você seja uma pessoa muito usada por Deus, assim como Paulo foi, assim como muitos homens e muitas mulheres foram, em alguns momentos nas nossas batalhas, nós iremos levar algumas pancadas, nós iremos sofrer alguns embates, mas eu e você sempre vamos ter que achar pessoas nessa caminhada e nas batalhas, para que nós possamos parar, respirar e compartilhar uma dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, o dia mau, ele não foi patenteado. Patente é quando eu crio alguma coisa e eu tenho total direito sobre aquela criação. Dia mau é para todo mundo. Todo mundo passa o dia mau. Eu e você vamos passar um dia mau. É para qualquer pessoa. Mas procure pessoas certas. Faça aliança com pessoas sérias, para que no final do dia mau, essas pessoas possam estar lá para ajudar você, para te pegar nas mãos e conduzir, caminhar com você e dizer, você não está sozinho. Deus me mandou aqui para dizer que você não está sozinho, e esse dia mau vai passar. Mas eu também preciso te dizer, segundo ponto, que os nossos sucessos podem ser armadilhas para a nossa alma. Os nossos sucessos podem ser armadilhas para a nossa alma, e isso é estatístico. Eu não estou tirando de trás da orelha. Isso é estatístico. Após o momento de auge, de sucesso, nós ficamos suscetíveis, nós ficamos vulneráveis na alma. Não é à toa que quando nós entramos numa batalha e saímos dela, não tem como a gente baixar a guarda. Por quê? Parece que quando a gente respira, parece que quando está tudo bem, o que acontece? Chulapada, né? Chulapada. É sempre assim. Eu brinco, eu falo, meu Deus, quando as coisas estão calmas demais, Senhor. Tem alguma coisa lá na frente, lá na curva. Porque curva, quando a gente começa a fazer, né? Quem é motorista aí, a gente não segue a faixa. Porque se a gente seguir a faixa, o que acontece? A gente vai dando o quê? Toquinho no carro, não é assim? Você dá até torcicolo pro seu carona, de tanto que você fica assim, ó. Você olha para o quê? Horizonte, frente. Você consegue fazer a curva com estabilidade. Mas às vezes é assim. Você entra tranquilamente na curva. Aí você está olhando lá na frente. E aí você vê que tem um engarrafamento. O que você tem que fazer? Já vir reduzindo para parar. Isso acontece às vezes na nossa caminhada. Quando você acha que está entrando tranquilamente na curva, você vê que tem algo lá na frente que você vai ter que parar. Eu e você, essa palavra, ela mexeu muito com o meu espírito. Porque tem momentos da vida, da caminhada, que a gente fica relaxado. Nós nos sentimos conquistadores. Porque quando a gente conquista algo, isso ativa a adrenalina em nós. Vem uma alegria. Nós ficamos extasiados. As conquistas trazem êxtase à nossa alma e ao nosso corpo. E eu e você precisamos ter alguns cuidados. Ah, pastor, então eu não posso me alegrar? Pode sim.
Mas você vai precisar estar atentos. Porque após o ambiente infalível, que eu e você fomos fortes, que nós nos sentimos fortes, em seguida vem um ambiente de fragilidade. Eu posso te explicar isso muito melhor com uma palavra: Elias. Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, Baal, o deus da agricultura, e enfrenta também Azerá. Azerá, uma versão feminina de Baal, que representava fertilidade humana. Elias chama os profetas de Baal para subir o Monte Carmelo, e numa autoridade tremenda, após ele liberar uma palavra e orar, naquele tempo veio fogo do céu, porque 1 Reis 18, versículo 40 vai dizer: então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Olha o nível de autoridade. Deus não mandou Elias matar os profetas de Baal. Você vê isso na palavra? Você vê essa orientação de Deus na palavra para Elias? Não, mas ele estava no auge, ele estava na adrenalina, ele estava no êxtase de algo que ele havia feito. Ele tinha acabado de ganhar uma batalha, e quando ele acaba de ganhar uma batalha, ele diz: mata todos. Olha o que o auge faz com Elias. Mas quando isso acontece, o povo volta para casa. Depois que mata todos os profetas, o povo volta para casa. E como Elias estava? Sozinho. Elias estava sozinho. E isso não é muito comum. E isso é muito comum no ambiente de conquista, porque logo após uma conquista vem um ambiente de solidão. Ficamos sozinhos. O ambiente de grandes conquistas é o lugar de maior fragilidade das pessoas. Elias manda matar. Ele está em um ambiente que até ali Deus estava, mas depois dali Deus não estava mais. Depois dali Deus não havia falado. Até ali Deus estava com ele. Deus estava dizendo: eu estou contigo. Mas após ali, já foi uma decisão de Elias. E isso trouxe uma consequência terrível. Porque esse mesmo Elias, no capítulo 17, versículo 1, vai dizer: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Em outra versão, segundo, olha o que Elias está falando: a minha palavra. Elias não está dizendo segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus mandou ele dizer, mas ele está dizendo segundo a minha palavra. Elias, ele estava num nível muito alto de intimidade com Deus. Ele estava assim com Deus, ó. Ele dá um decreto. Ele estava num nível tão grande de intimidade que ele fala: o que eu falar, o que eu disser, Deus vai fazer do céu. Isso me chama a atenção, porque por mais que Elias estivesse no auge da autoridade e tivesse feito através das suas palavras, e através dessa autoridade, o detalhe é que Deus respaldou a palavra do profeta. A intimidade que Elias tinha com Deus era tão grande, tão tremenda, que ele tem aprovação para a chuva. Ele tem uma experiência que faz dele um grande profeta. Mas ele precisava agir com equilíbrio como um profeta. Ele precisava buscar esse equilíbrio em Deus como um profeta. Ele não poderia falar por si, mas ele precisava falar por Deus. Em 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 4, vai dizer: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas
eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ouça bem, versículo 3. Elias ficou com medo. É o mesmo Elias? É o mesmo Elias que mandou matar os profetas? Deixa eu te falar uma coisa. O Elias anterior era o Elias da emoção. Foi o Elias que agiu na emoção. Foi o Elias que não raciocinou e não pensou para agir. Agora, esse Elias está preso na sua emoção. Continua. Levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro não dá sombra. Elias estava tão sem rumo. Elias estava num estado tão depressivo que ele nem percebeu aonde ele estava. Quem é que senta debaixo de um zimbro? Quem é que senta debaixo de algo que não dá sombra? Ou seja, estava sem rumo. Havia perdido o sentido da vida. A palavra continua. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Como alguém que estava no auge ontem deseja a morte hoje. Como alguém que estava no topo ontem, passando a espada em todo mundo, hoje se ausenta e se afasta. Deixa eu te falar uma coisa. O sucesso, e eu respondo isso, é porque o sucesso é o inimigo da nossa alma. O sucesso é o inimigo da nossa alma. Se a gente não souber lidar com o sucesso e nos prepararmos para ele, ele faz uma cilada para nós. Ele faz com que o ego suba a nossa cabeça. Ele faz com que a vaidade traça sobre a nossa jornada ciladas, que muitas vezes nós não vamos conseguir discernir. Você pode até dizer: mas pastora, sucesso é muito melhor do que fracasso. Pastor, pelo amor de Deus, eu não quero fracasso não. Mas deixa eu te falar uma coisa. O fracasso te aproxima de Deus. O fracasso nos aproxima de Deus. O fracasso nos faz correr para Deus. Mas o sucesso nos leva a um nível de autossuficiência. Se nós não soubermos lidar com ele, nos leva a esse nível de autossuficiência, de que eu posso tomar atitude independente de Deus. O sucesso traz adrenalina, e a adrenalina é viciante. A adrenalina é viciante. Certa vez eu ouvi que muitos de nós como brasileiros, nós temos um problema da procrastinação. E a maioria dos procrastinadores, vulgo que deixa para depois, aqueles que não entendem a expressão, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora, mas aqueles que sempre deixam para amanhã, sempre tem aquelas pessoas que deixam para fazer amanhã. Sabe quem está na faculdade, tem trabalho para entregar, chega o dia e você fala: não, já deu certo lá atrás, eu já fiz correndo, faltando 2 horas para entregar, porque a adrenalina me ajuda. Você tinha um projeto do trabalho para entregar, e você pensou: se eu estiver na tábua da beirada, a adrenalina vai me impulsionar. Só que você não fez isso uma vez só, você percebeu que isso deu certo antes. Aí dá certo hoje, vai dar certo amanhã. Isso torna viciante na tua vida, e você acaba vivendo de adrenalina. Só que você sabe muito bem que o dia depois você está acabado, como se um trator tivesse passado em cima de você, diante da pressão que você viveu. Mas é o que eu estou te dizendo. Nós muitas vezes vivenciamos esse processo,
e nos tornamos independentes de Deus, daquilo que Deus falou. E achamos que se deu certo lá atrás, vai dar certo agora, vai dar certo amanhã. Deixa eu te falar uma coisa. O único que não muda é Deus. Mas a nossa postura, ela precisa mudar. A minha postura de hoje é diferente de ontem. Tem coisas que eu fiz ontem, que eu sei que eu não vou fazer hoje da mesma forma. Porque eu tirei aprendizado. Tem coisas que eu vou fazer hoje, que quando chegar amanhã, eu também não vou fazer da mesma forma. Porque eu aprendi algo. E amanhã já está diferente de hoje, de ontem e de hoje. Mas Elias aqui está pedindo a morte. Mas 1 Reis 19, versículo 5, a palavra vai nos dizer: deitou-se Elias aqui e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma. Aqui começa o processo de cura e de restauração da vida de Elias, onde ele teve a oportunidade de voltar e recuperar o que ele havia perdido. Mas esse momento na vida de Elias mostra para mim e para você com muita clareza que mesmo pelas experiências que ele viveu, mesmo por tudo que ele conhecia de Deus, esse homem no meio de um sucesso se tornou vulnerável. Vulnerável. Por isso, meu querido, eu e você vamos conquistar muitas coisas. Eu não estou te dizendo que não vamos ter sucesso. Eu não estou te dizendo que não vamos ter conquistas. Mas entenda que com o sucesso, com a conquista, vem a vulnerabilidade. Ficamos vulneráveis e precisamos ir até a Deus para estarmos escondidos. Você acha muito bem que um zimbro iria esconder Elias? Você acha muito bem que um zimbro iria proteger Elias como um lugar de descanso? Não. Então entenda que o nosso lugar de descanso e de proteção vai ser diante do Senhor, sempre, em todo o processo da nossa jornada. Mas um outro ponto, rapidamente, que eu quero falar com você diante dessa palavra: se o pastor, se um líder, se um sacerdote, ele for ferido, o rebanho inteiro irá ficar disperso, irá ficar sem direção. E eu vou usar o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Esse texto aqui é uma repetição da profecia de Zacarias. Jesus estava se referindo ao que aconteceria com ele. Ele está dizendo aqui que ele iria ressuscitar. O fato dele ressuscitar ao terceiro dia, iria acontecer várias situações, mas ele iria ressuscitar. E outra, ele ainda marca um encontro com os discípulos. Ele marca um encontro na Galileia. Ele está dizendo: o pastor será ferido, mas vocês irão encontrar comigo na Galileia. Ele está anunciando a ressurreição dele. E quando Zacarias fala desse texto, ele está dizendo que quando se fere o líder, todos ficam sem rumo, todos ficam sem direção. Mas eu ainda quero usar outro texto de Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Esse texto aqui está falando de libertação, está falando da questão de expulsar demônios. Mas eu preciso te fazer pensar nesse texto, diante do que eu estou explanando a você. Quando alguém é atingido, tudo à sua volta fica desprotegido. Não se trata só de você. Não se trata só de você, porque se fosse só com relação a você, as suas decisões poderiam ser a revelia. Você poderia acordar e pensar: vou mudar de cidade. Você poderia acordar e pensar: eu vou largar meu emprego. Você poderia abrir os seus olhos de manhã e falar: eu vou acabar com o meu casamento. Mas entenda uma coisa: não depende, não se trata só de você. Muitas decisões que eu e você tomamos fazem a diferença não só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. Por isso,
quando um valente é amarrado, a casa fica desprotegida. É claro, como eu disse, é uma questão de libertação, porque a gente precisa amarrar para trazer, tirar. Mas se eu e você também não estivermos atentos aos ataques, vamos sucumbir. E os que estão à nossa volta também. Mas eu preciso trazer uma ideia dos guerreiros na antiguidade para você. Historiadores vêm contar através de uma fábula a respeito dos guerreiros. E nos tempos antigos, as guerras duravam anos. Tinham guerras que duravam 10 anos. E até mesmo mais do que isso. É muito tempo, não é? Você pensa assim, a minha luta está em 2 anos. Aí você fala, pastora, você está me desmotivando. Eu vou sair daqui hoje pensando que vai durar 10? Não. Estou te falando do tempo de luta, eu vou te falar do guerreiro. E o guerreiro, ele ia para a guerra, óbvio. E o guerreiro, ele utilizava a couraça / armadura. Essa armadura pegava desde o pescoço até o umbigo. Então pensa aqui, ó. Parte dos ombros, pescoço e umbigo. Porque era a proteção dos órgãos vitais do guerreiro. Quando o guerreiro ia se lavar, ele não tirava a couraça. Você pensa assim, pastora, é 10 anos. 10 anos. Quando ele ia se lavar, ele lavava rosto, mãos, parte dos braços, os pés, pernas. Mas a couraça ele não tirava. Porque ele estava onde? Numa batalha. Em todo o tempo ele estava atento, porque ele poderia ser atingido, ele poderia ser atacado. Só que 10 anos, e aí você entende a história de Naamã também? Só que 10 anos com aquela couraça dava para renovar a unção, tá, igreja? Em nome de Jesus. Também se não matasse com a espada, matasse, né? Mataria com outro sentido. Pensa nisso. Eu pensei nisso, falei, Jesus, salva nós, meu Pai. Ainda bem que a gente renova a unção, né? Quem de nós nunca aconteceu de ir para um evento, não dá tempo, se renova a unção ali, a camada de proteção dos céus. Mas pensa bem, o guerreiro, vou te dar uma trégua, tá, Patrick, de andar para um lado e para o outro. Pensa no guerreiro, 10 anos com aquela armadura, suor em cima de suor, transpiração em cima de transpiração. Primeira coisa que causa é o quê? Ferida, vulgo assadura. Aí o guerreiro estava na guerra, acontecia o quê? Matança, morte, defesa ali. O que ele trazia sobre ele? Sangue do oponente. Dentro da sua armadura misturava suor e misturava sangue do oponente. Olha tudo isso. Olha o que o guerreiro estava guardando dentro dele, dentro da armadura que era para proteger da batalha externa. Quando acabava o período da batalha, o guerreiro voltava para casa. Só que ao voltar para casa, aquele guerreiro estava há 10 anos da batalha. Já viu histórias de fuzileiros que iam para a guerra, voltavam, precisavam fazer terapia para sair daquele ambiente? O guerreiro, quando voltava para suas casas, eles entendiam que eles precisavam servir a sociedade. Então eles entravam na cidade ainda com a armadura e ficavam andando pela cidade pensando, eu preciso servir a sociedade que eu estou. Só que quem esse guerreiro havia deixado? A família. O guerreiro custava voltar para casa. E chegava o momento da própria família dizer, ei, você precisa voltar para casa. Você precisa tirar essa armadura. Você está entendendo essa história? Isso é uma fábula, existe um livro a respeito disso, que historiadores escreveram para que nós pudéssemos entender a trajetória de um guerreiro. A família falava, ei, você está servindo aí a cidade, a sociedade, mas nós estamos aqui desprotegidos. O texto de Marcos, que eu li para vocês. Nós estamos aqui desprotegidos. Você está como um guerreiro em cima do cavalo.
ou com a sua armadura aí fora, mas aqui dentro nós estamos desprotegidos. Quando o guerreiro caía em si, recebia essa direção da sua casa, ele voltava para casa. Só que aí chegava o momento de tirar a armadura. Como eu disse para vocês, tinha tudo ali dentro. Tinha o guerreiro, mas tinha outras coisas também. Quando a armadura couraça era tirada, muitos, no processo de tirar, pedaço da pele saía. Muitos, pode ser até meio nojento para alguns, perdão, indelicado ouvir isso, mas para alguns já tinha bichos, larvas, pelo processo de ferida, por não cuidar. E quando chegava em casa, a família cuidava. Mas sabe o que acontecia nesses casos? Alguns dias depois, eles morriam. Haviam sido grandes conquistadores lá fora, mas morriam dentro de suas casas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a sua batalha acabar, e por isso o tema dessa mensagem é depois da guerra. Quando a sua batalha acabar, tire a armadura. Volte para casa direto e tire a armadura. Deixe o Senhor sarar as suas feridas. Eu te disse também a respeito do perímetro da batalha. Lá no campo é o lugar da batalha, mas aqui na casa do Senhor é o lugar do cuidado. Lá dentro da sua casa, você pode dizer, mas lá também é um campo de batalha, pastora. Lá também eu vivencio situações, eu sei disso. Tem lugares dentro da nossa casa que a gente coloca a armadura para guerrear, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principado e potestade. Mas existe aquele lugar do secreto que eu e você tiramos a armadura para Deus curar. Nessa manhã o convite que eu faço a você é para que você tire a armadura. Porque como guerreiro, muitas vezes nós acumulamos muitas coisas dentro da armadura. Eu sei que é só Deus que sabe. É só Deus que sabe o que você tem acumulado dentro da sua armadura. Pastora, mas é proteção. Eu estou assim, pastora, porque e se eu sofrer algum ataque? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, quando nós nos reunimos, existe uma atmosfera, existe um exército de anjos apostos, existe com portas e janelas dos céus abertas. Aqui não é lugar para ataque, aqui é lugar para rendição, aqui é lugar para entrega, aqui é lugar para você tirar a sua armadura, para você sentir o bálsamo do céu vindo sobre a tua estrutura, para que quando você sair lá fora, você colocar a armadura e disser, eu fui sarado nas minhas feridas, eu não vou deixar que nada me consuma, eu não vou deixar que nada me paralise, eu não vou deixar que as feridas me levem à morte, porque eu fui até aquele que pode sarar e curar e fazer todas as coisas por mim. Esse é o lugar que você está, é na presença de Deus. Quando sair, eu sei que você vai lá pegar a sua armadura de novo e colocar. Mas é muito bom quando nós tiramos e saramos as feridas. Quem já usou sapato novo sabe muito bem que pega no calcanhar. Pega no calcanhar, no dedinho mindinho. Meu Deus do céu, isso é mistério, só pode ser. É assim. Eu não sei você, eu sou precavida. Sempre quando eu estou colocando sapato novo, eu já coloco esparadrapo, micropore, já coloco. Eu falo, Senhor, para prevenir. Vou colocar porque é melhor prevenir do que remediar. Melhor, senão depois eu fico mancando. Eu já ando igual um pinguim, né? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, você machucou o pé? Eu falei, não, irmão, que eu ando igual um pêndulo mesmo. Machuquei o pé, não. Então se eu deixo dar uma bolha no calcanhar, piorou, eu manco ainda mais, né? Mas é o Senhor dizendo para você, eu vou passar bálsamo. Eu vou passar bálsamo. Existe unção de cura. Naamã precisou tirar a armadura para mergulhar. Eu e você vamos precisar tirar a armadura, assim como o guerreiro. Mas não espere muito tempo para tirar essa armadura, porque pode ser tarde demais para você e para sua casa. Deus está te convidando a tirar essa armadura nessa manhã, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu tenho um convite para você.
Tire a armadura para limpar as feridas. Tire a armadura para ser sarado e para ser curado. Você pode estar como o guerreiro na batalha. Pode ser que você está até conseguindo vencer a batalha, mas você está somatizando dentro da sua armadura uma série de enfermidades na alma. E essas enfermidades na alma têm trazido prejuízos para o seu físico. Mas é tempo de Deus te sarar. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos. E se você precisa de cura na sua alma nessa manhã, se você precisa tirar a sua armadura, você entende, Senhor, não depende mais de mim. Eu quero tirar essa armadura diante do Senhor para que o Senhor possa me curar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar.